Se o MPG tem abençoado sua vida, considere se tornar uma mantenedora desta obra. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br e clique em Quero ajudar para saber mais. Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG, acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que este ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça! Que alegria estarmos aqui mais uma semana na nossa série Estações de Graça. E o episódio de hoje é muito especial, pois a grande maioria de vocês, ouvintes, já passou por essa fase, está passando ou talvez irá passar algum dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vida de gestante. E eu trouxe aqui uma convidada muito querida, muito especial, que está vivendo sua terceira gestação e tem muito para compartilhar conosco a respeito dessa fase tão gostosa, mas também tão desafiadora. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada por me receber, Geis. Estou aqui muito feliz com o terceiro menino no forninho, 30 semanas, mas aproveitando essa mais do que todas as outras, inclusive. Isso é uma coisa verdadeira, né? A gente vai aproveitando mais com o tempo, né? Apesar do cansaço. E é a Marina Moraes que tá aqui comigo, gente. Eu vou pedir para você, Mari, se apresentar um pouquinho. Eu conheci a Mari através do Instagram. Eu sigo ela, acompanho, sou super fã do trabalho dela. Ela é nutricionista, mas o trabalho dela vai muito além disso na internet, né? Ela ajuda muito as famílias em relação à alimentação e hábitos familiares, assim, e tem sido uma bênção acompanhar a Mari, mas eu vou deixar você se apresentar mais e contar um pouco mais da sua família, do seu trabalho, do seu ministério, o que você faz, Mari. Eu sou a Marina, então, nutricionista, cozinheira, mãe de 3 meninos, o Aurélio, o Martim e o Ulisses, que está aqui na minha barriga agora. Eu e o Matheus, meu marido, trabalhamos na internet criando conteúdo para ajudar as pessoas nas suas vidas, no dia a dia, na alimentação mesmo, né? Alimentação saudável e mais focado para famílias. Então, antes a gente vai falando de cada fase da vida que a gente está passando, né? Então, quando era só nós dois, era alimentação nesse contexto. Mas aí, agora que os meninos chegaram, a gente fala mais sobre alimentação em família, fala sobre alimentação para gestante, puerpério, introdução alimentar, que eu adoro, e dia a dia da família mesmo, para deixar a comida saudável viável no dia a dia. Então, assim, a gente tem um livro que chama Comida Saudável para a Vida Real, e eu acho que esse é o ponto principal, assim, do nosso trabalho. Mas é claro que, como cristã, eu sempre coloco Jesus no meio das coisas. Não necessariamente todo mundo gosta disso, né? Mas não tem jeito. A gente não tem como falar sobre alimentação sem falar sobre Deus. Não tem como falar sobre maternidade sem falar sobre Deus. Família, né? Oh, pois é. Então, é um assunto que tá sempre. E, além disso, a gente tem um podcast também. Eu e uma amiga, a Andressa, a gente tem o podcast Dupla Jornada, que a gente fala sobre maternidade do ponto de vista cristão. O Mães pela Graça é uma grande inspiração. A Jay já foi lá, inclusive, no nosso podcast. Foi Um muito episódio super legal. Eu sou fã de vocês, adoro Dupla Jornada também, sempre que eu consigo eu escuto. E muito legal ter você aqui, Mari. Gente, quem não conhece ainda, acompanhem lá no Instagram. Vocês todas, assim, todas as mães, né? Como aqui são todas mães que são ouvintes. E não importa a fase que você está vivendo, você vai conseguir aprender alguma coisa muito valiosa lá com a Mari. Receitas, dicas aí de como apresentar as coisas para as crianças, como organizar, né? Às vezes a gente fica aí na correria de organização de geladeira
geladeira e, e cardápio, e freezer e mil coisas, a Mari tá sempre dando dicas muito boas. Mas o assunto de hoje não é comida, né? A gente tá aqui hoje para falar sobre a gestação. E eu quis chamar você porque você tá muito inserida nesse universo, nesse momento especialmente, grávida do seu Uhum. terceiro bebê. Apesar de que quando o episódio for ao ar, vocês forem lá fuçar o Instagram da Mari, ela já vai estar com o bebê no colo, né? A gente tá Já vai dar pra gravando. ver fotinhas dele. Ai, vai ser lindo, com certeza. E eu queria que você começasse contando assim um pouco pra gente da sua experiência nas 3 gestações. Foram diferentes, foram similares? Você falou que tá sendo a mais leve até agora, né? Que você tá curtindo mais. Quais são assim os desafios, as alegrias das gestações, a melhor parte, a pior parte? Compartilha com a gente. Nossa, então as minhas gestações foram bem pertinho uma da outra, né? Então eu vou tentar Uhum. não confundir uma e outra e ao mesmo tempo lembrar, porque o cérebro da gente vai ficando prejudicado. Mas eu tive a minha primeira gestação do Aurélio, né? Ele tem 3 anos. Aí depois, quando ele tinha 11 meses, eu engravidei de novo do Martim. E aí, quando o Martim tinha 13 meses, eu engravidei do Ulisses. Então, elas são bem pertinho da outra. Gravidez enquanto mãe de bebê, né? Sim. Uhum. Isso já é um desafio em si, né? Porque você está cuidando de uma forma muito intensa dos bebês ali, né? Então, eles ainda precisam de troca de fralda, de um monte Uhum. de coisas físicas ali, né? Do trabalho físico, braçal da mãe. Então, esse é um desafio aí bem peculiar das tuas experiências, né? É, sim. Mas assim, ao mesmo tempo, como eu não tive pra comparar ainda uma diferença de idade grande, eu acho tranquilo. Eu Uhum, acho que no uhum. final dá tudo certo, né? E eu gosto dessa diferença de idade deles. Mas talvez eu confunda um pouco as gestações. Se meu marido estivesse aqui do meu lado, ele estaria do meu lado falando, não, corrigindo, sabe? Falando, não, isso aconteceu Aham. na Dora. Mas assim, a do Aurélio foi a minha primeira gestação. A gente estava morando na Hungria na época. Uau! É. A gente foi passar uns 3 meses lá, antes da pandemia, graças a Deus. A gente voltou para casa Mulher. antes da pandemia e foi assim, bem perto. Porque o nosso plano era ir para Hungria, ficar 3 meses lá, depois ir para os Estados Unidos, ficar 3 meses lá, depois ir para Rússia, ficar 3 meses lá, e ficar assim, sabe? Pipocando o Sem. mundo. É, o ano era 2019, outubro de 2019. Então, esse plano não, não ia dar certo, né? A gente ficou lá 3 meses, engravidou lá e por isso a gente decidiu voltar, né? E a vida mudou. Mas quando eu engravidei foi uma grande alegria, seguida pelo momento mais escuro da minha vida. Um momento mais Hum, triste, o difícil da minha vida. Que foi quando eu tive hiperêmese gravídica. nossa. Hiperêmese é quando você tem enjoo, náusea de uma forma assim exagerada, patológica, né? Na verdade Uhum, é fisiológico, não tem nada que tá causando, não é uma doença. É uhum. simplesmente que o seu corpo é muito sensível àqueles hormônios, àquela variação hormonal. É uma das explicações, né? E aí você simplesmente tem náusea, enjoo e vomita assim demais, em excesso. E eu Nossa, não tive conhecia isso. esse nome. Pois a Kate Middleton teve. Entendeu? Uau, É igual a chique. É princesa. igual a princesa. Não, não tivemos o mesmo tratamento, né? Mas tivemos a mesma condição. Aí, o mês assim, descobri em outubro. Aí, lá pro meio de outubro, eu comecei a sentir um enjoo em novembro. Novembro o bicho pegou, sabe? Daí era Uhum. assim, vomitava 5, 6 vezes por dia, não conseguia Meu comer Deus. nada, assim, não descia nada. É, sem vomitar, eu ficava muito fraca, não conseguia sentir cheiro de nada. E foi, para mim, é difícil no corpo, porque você tá passando, né, de fato, pela náusea, pela dor do estômago, pelo vômito, mas é especialmente difícil emocionalmente, pro coração. Então eu tive Uhum, uma crise de identidade nesse momento uhum, também, uhum. porque muito do que eu era baseado no que eu fazia. Aliás, isso foi uma coisa que a maternidade diante de Deus mudou em Uhum, mim, sabe? Foi uma das uhum. coisas que eu refleti muito sobre quem eu era, né? E Sim. graças a Deus eu pude encontrar essa resposta em Cristo e agora essa identidade não se abala mais, porque ela está firmada numa rocha. Mas naquele momento, e para todo mundo é assim, a gente se baseia muito no que a gente faz para definir o que a gente é. E para mim, comida
é uma coisa muito grande sobre quem eu sou. Cozinhar, trabalho com comida, cozinho, Sim. amo cozinhar, é uma paixão. Naquele mês, eu ficava de cama, eu não Não só podia não ver cozinhava, comida, não podia nem cheirar. Aham. pensar, entendeu? Não podia nem ver no celular, entendeu? A comida. Nossa. Então foi assim, muito. Meu marido tentando me apoiar, me ajudar, mas ao mesmo tempo eu ficava num quarto escuro tentando dormir a maior parte do tempo possível para não passar mal. Então Uhum. foi um mês assim muito difícil. Então Nossa. eu nem lembrava que eu ia ter um bebê, sabe? Nem tava assim feliz, vou ter Você bebê. era só o enjoo. Eu Só. tava doente, pronto. Era isso, Uhum. sabe? Tava E doente. quando você engravidou do Martim, você teve medo, assim, tipo, será que vou passar pela mesma coisa de novo? Tive medo. Mas assim, graças a Deus, é porque quando a gente estava na Hungria, não tinha medicamento fácil. Eu não conseguia, sem um pedido médico, o remédio. Então, Uhum. eu tive que passar por isso sem remédio. Por isso que foi tão ruim, né? Eu emagreci Nossa, 8 quilos em 2 meses. meu Nossa, Deus. foi assim, virou uma tripinha. Quando eu voltei para o Brasil, as coisas melhoraram muito. Realmente, a minha hiperêmese foi mais até a semana 20, mais ou menos. Aí eu já fui me sentindo muito melhor na semana 12, assim, já estava bem melhor. Então eu sabia que tinha fim. Então, quando eu engravidei do Martim, eu sabia que eu ia passar por isso, mas eu ia ter minha família lá para, por exemplo, cozinhar para mim alguma coisa, Uhum. quando eu se me sentisse um pouco melhor. Eu sabia que eu ia sobreviver, eu sabia que ia ter medicação, então tinha mais esperança, sabe? Não fiquei com Sim. medo, assim. Eu acho que eu esqueço também. Muito rápido. Mas eu acho Tanto que que eu tenho 3 já, né? Porque já tá na esquece terceira. do parto e vai pro próximo. Aquela coisa. Mas uma coisa interessante que você falou é isso, né? Na segunda, na terceira, enfim, quando não é a primeira, a gente já tem noção desse vai passar mais concreto, Com né? Porque certeza. todo mundo fala o tempo todo, para quem aí é mãe de primeira viagem, seja lá a fase que você tá passando, a gente ouve tanto, vai passar, vai passar, vai passar, mas esse vai passar com o primeiro filho não significa nada, né? Tipo, vai passar o quê? Vai passar com quanto tempo, né? Eu vou vomitar até que mês? Aí eu Uhum. vou ficar acordada quantos meses, né? O que que se vai passar? E quando é o segundo, a gente, não, vai passar mesmo, porque passou, né? Eu já passei por isso e tá tudo bem, e foram 20 semanas, foi difícil, mas tá aqui o bebezinho. Então, realmente dá uma nova perspectiva quando a gente já passou por uma situação. Mas daí não foi tão intenso, você não teve a mesma síndrome. Não, não. Bom, se na primeira eu emagreci 8, na segunda eu emagreci 5. Entendeu? Ainda Aí assim nessa. foi. Pois é. Nessa terceira eu emagreci só 2. Foi assim, eu nem Ah, tive hiperêmese, foi só o enjoo mesmo. então na próxima não vai ter nenhum. Eu espero, assim espero. Essa é a hora que era pra eu falar próximo? Ai, meu Deus, não. Aham. Provavelmente vai ter próximo. Por isso que eu falei, porque eu já conheço, eu já sei. Pois é. Mas aí eu acho que foi um marco muito importante e foi o início dessa reconstrução de identidade. Uhum, Começou ali, mas tiveram outros momentos em que eu senti isso, por exemplo, no puerpério, né? Que de uhum. novo tudo muda, de novo a sua função muda, o uso do seu tempo muda, o uso dos seus recursos, o uso da sua energia, o seu espaço mental, de repente tudo é ocupado por manter o neném, o recém-nascido bem Sim. e as Uhum. suas funções vitais básicas. E aí, ao mesmo tempo, você tá hormonal, e aí você fica, mas quem que eu sou mesmo? O que que aconteceu com quem eu era? Eu Sim, uma costumava loucura. acordar, me arrumar e falar com pessoas adultas e vestir roupas normais, que não são essas roupas. Não tava tudo cheirando a leite, entendeu? O Sim, tempo o todo. cheiro, aquele cheirinho, né? Fica ali, você não consegue sair dali, parece, né? Exatamente. Aí daí você fica, quem que eu sou então agora? Já que tudo mudou. Uhum, E aí eu uhum. pude refletir muito sobre isso, sobre como a nossa identidade em Cristo não muda, né? Em relação, Sim, porque o que ele declara sobre a gente não muda.
Ele não muda e o que ele declara sobre a gente não muda. O fato de eu ser filha adotada dele, o fato de eu ser serva dele, o fato de eu ser redimida por ele, o fato de eu ser capacitada por ele, pelo Espírito Santo, para poder passar por essas situações, exalando o bom perfume de Cristo, essas coisas não vão mudar, né? E ele não vai me abandonar também. E o meu valor diante dele não mudou. Agora que eu não sou mais aquela, sei lá, aquela pessoa produtiva. Ou, por exemplo, quando eu vomitava os suplementos, né? Que eu tomava. Porque você pensa assim, eu tô passando muito mal, mas eu tô tomando suplemento para esse neném pelo menos ter um folato, pelo menos ter um ferro, alguma coisa, porque o tubo neural tem que fechar direitinho nesse primeiro trimestre. É isso que eu tava pensando. Sim, a Teve um nutricionista dia. em ação já estava ali pensando nos nomes técnicos todos, É, né? pois é, eu tava pensando assim, em tudo que estava acontecendo no meu corpo, que era vital, né, era muito Sim. importante, e eu não tenho nenhum controle sobre essa situação. A única coisa que eu posso fazer é me alimentar bem e tomar meus suplementos. Me alimentar bem não estava conseguindo. Aí teve um dia que eu vomitei os suplementos. Que gosto amargo, não só do óleo de peixe saindo, mas da culpa de eu não estar Sim. conseguindo entregar para o meu bebê o que eu precisava. Daí é outro baque, né? Aquele do o controle não está na sua mão. Não tem nada que você pode fazer para garantir que esse bebê vai ser geneticamente bem-sucedido ou que ele vai vingar, digamos assim, como os antigos falaram. Porque no primeiro trimestre tem muito desse medo, né? Será que vai dar certo Sim. mesmo essa gestação? Será que ela vai para frente? Entregar tudo isso na mão de Deus é um Não, desafio, mas é também um sim. consolo, um refúgio, assim. Com Foi muito certeza. especial. Eu aprendi muito na minha primeira gestação e nesse período escuro. Sim, que é realmente assim que eu vejo, assim, que o Senhor ele já vai trabalhando o coração, né, da mãe ali na gestação de uma forma muito especial, assim. Só que às vezes passa desapercebido, sabe? Nem todas passam por algo tão intenso, Uhum. sabe? Às vezes, né? Eu tive gestações muito, muito tranquilas, assim, sabe? Só na terceira gestação que eu vomitei, foi a única. E a segunda eu tive um pouco de enjoo, a primeira eu nem lembrava que estava grávida, assim, não tinha nada, nada, assim, né? Então, eu sinto assim que eu tive muitos aprendizados, claro, mas a maioria deles foi depois que o bebê nasceu, né? E tive assim, né? Eu sempre compartilho isso aqui, quem ouve já sabe, mas a questão é que, como é rico você já ter tido isso logo de cara ali no primeiro trimestre com o primeiro bebê, algo intenso. Hoje você pode olhar para trás e falar assim: obrigada, Deus, que eu pude aprender a confiar mais no Senhor, né, a entender melhor a minha identidade com Cristo, enfim, todos esses aprendizados que às vezes muitas de nós levam muito mais tempo para adquirir, né, para conquistar dentro da maternidade. Algumas, né, às vezes eu vejo mães assim com bebê, com criança, né, de 6 anos e ainda estão ali patinando na identidade, né, pensando quem sou eu ainda e tal. Então, olha que riqueza, já no primeiro trimestre, obrigada, vômito. Pois é. Pois é, pois é, aprendendo no sofrimento. Não que É, não exista a tentação de se questionar sobre a identidade, outras ou de se questões, sentir né. culpada, ou Uhum, de se comparar com os padrões do mundo, né. Isso existe o claro. tempo todo. Eu acho que Hum. cada etapa da maternidade a gente vai ser confrontada de novo com isso, né, mas a gente tem que renovar a nossa mente e lembrar dessas verdades o tempo todo, né. É, que tem sempre aquele momento, eu acho que é a primeira vez que cai a ficha, Uhum. sabe, espera aí, É. nossa, eu achei que eu estava segura na minha identidade em Cristo, mas eu não estava. E esse reconhecimento, né, esse primeiro reconhecimento é tão importante e às vezes demora um pouco mais, né. Agora me conta um pouco, assim, sobre as questões hormonais. No teu caso foi muito intensa com o Aurélio, né, mas a maioria de nós, assim, tem aquelas oscilações hormonais na gestação. São oscilações bem comuns, e eu acho que mesmo quem tem gestações muito tranquilas, como no meu caso, isso eu tive, né? Não tem Uhum. como, não escapei. Tive muitas oscilações, às vezes era um chororô para cá, um chororô para lá, né? Uma irritação com uma coisinha boba que não tinha antes. E essas mudanças são muito grandes. Depois, quando o bebê chega, nem se fala, né? Mas pensando assim, só na parte da gestação.
Como que você vê que a mulher cristã precisa encarar essas oscilações? Elas acontecem, elas são muito doidas, são até engraçadas, eu acho. Aham. Porque até agora, assim, na terceira gestação, que é a minha mais tranquila, teve dia, assim, que eu virei pro meu marido e falei: "Eu vou deitar na cama agora e chorar, tá bom?". Por quê? Não tem porquê. Eu vou só chorar. Me dá um abraço aqui, por favor. E aí chorei, 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 chorei. Pronto, passou. E aí continuei o dia. Explicação não temos, né? A mesma coisa com irritação, coitado, coitado. Já Os passou também por maridos vários sofrem. momentos. É, Então, assim, acontece. A gente não pode usar essas oscilações hormonais como desculpa para pecar, né? Mesma né, coisa de TPM. Não pode falar, não, exato. estou naqueles dias, então posso ser uma goteira, reclamona, rancorosa, posso ser sem paciência com os meus filhos. Não existe isso, né? Eu acho que é importante a gente identificar esses sentimentos quando eles vêm. Eu Uhum. identifico e percebo, não, isso aqui é claramente hormonal, não tem motivo pra eu estar chorando porque eu assisti esse trailer desse filme que não é nem um drama, é um filme de suspense e ação. Por que eu tô chorando, entendeu? Saiu um trailer aí de um filme brasileiro sobre aquele avião, aquele sequestro de avião que aconteceu na vida real Ah, nos anos 80, sei lá, e você 90. chorou. Eu chorei no trailer, não tinha motivo nenhum, nada, não tinha nenhuma justificativa. Então, Ulisses, assim, Ulisses é o motivo. o justificativo é Ulisses. Justificativo é Ulisses. Então, assim, a gente tem que identificar que isso tá acontecendo, Uhum. não deixar que. Tudo bem, né? Esse negócio de ficar triste, né? Chorei pelo trailer, depois a vida segue, mas existe a tentação também de cair na tristeza e se deixar afundar Uhum. nela. Ou Uhum. de cair na ira e se deixar levar por ela e não ter domínio próprio. Então, nessa hora, acho que a gente precisa orar, pedir ao Senhor que Uhum. nos enche do Espírito Santo para que a gente tenha os frutos do Espírito, alegria, domínio próprio, né? Eles são a Uhum. resposta justamente para esses Exato. descontroles emocionais. É a mesma Uhum. coisa que eu peço dos meus filhos o dia todo, né? Uhum. Eu vejo neles o mesmo descontrole emocional, entendeu? Tá irado ali, ó, porque o outro pegou o brinquedo e deu uma mordida. E eu tô irada Uhum. porque eu mandei fazer uma coisa e ele me desobedeceu, entendeu? Então, Sim. assim, tô pedindo domínio próprio dele, eu preciso ter domínio próprio também. Então a gente ora, Uhum. pede ao Senhor por isso. E não, como fala, não desanimar na vida devocional. É Uhum. muito importante, assim. Eu sei que a gente Uhum. tá mais cansada, eu sei que a gente não tem todo o tempo que a gente tinha antes, mas a gente precisa priorizar esse momento Uhum. devocional. Uma coisa maravilhosa que Deus tem feito na minha vida, porque Ele também traz, né, todas as soluções para esses problemas, é que Ele tem me acordado várias vezes à noite, né? Eu Sim, que tenho essa bênção. coisa na gravidez de ser. Muita mulher tem, né? De ter essa insônia esquisita. Então eu Uhum. acordo assim, 2h30, 3h30, Sim. 4h30, 5 horas já tô pronta para acordar. Aí você pensa, nossa, mas grávida não tem sono? Tem, o dia todo, mas não sei por que à noite tá acontecendo Tá isso. acordada, né, rolando. Eu acho que é já preparando a gente para ficar acordando quando o neném nascer, entendeu? Você já vai acordar Sim, o de corpo é 3 tão 3 horas para dar perfeito, uma. né. Aí, então, graças a Deus, eu tenho conseguido acordar bem 5 da manhã, 5h30 da manhã, descer e fazer a minha O seu devocional. momento, aham. E isso tem feito toda a diferença no controle emocional ao longo do dia todo. Me bota as coisas em perspectiva, porque geralmente essa tristeza, por exemplo, que a gente sente, Uhum. que a gente vai afundando, é a gente fora da perspectiva certa. Exatamente. A gente tirou o foco do reino, a gente tirou o Uhum. foco de Jesus, a gente tirou o foco da vida eterna, e a gente colocou o foco em alguma coisa desse mundo que não traz real alegria. Uhum. Alguma coisa que tá Normalmente é uma frustrando coisa a gente. pequena ali que tá sendo calo ali no sapato. Não, a pedra no sapato, né. Exatamente. Então eu acho que essas são algumas coisas que eu faço. E quando eu sinto que tem isso é mais no puerpério, mas que tem uma insistência pela melancolia e a tristeza Uhum. hormonal, por exemplo, naquela fase do baby blues, Uhum. aqueles, né, de 10 a 15 dias depois que o bebê nasce, a gente fica assim meio tristonha, meio hormonal. Na do Martinho eu percebi muito isso, que dava todo dia 5 horas da tarde e eu começava.
havia aquela tristeza. Cada dia era um motivo diferente. Uhum. Primeiro era porque eu tive o segundo filho e não podia dar atenção para o primeiro filho, do jeito que eu Uhum. queria. Então eu me sentia culpada e triste por isso. Depois, no outro dia, eu estava me sentindo culpada e triste porque eu pensei isso. Entendeu? Aham. Então eu não podia ter pensado nisso, porque eu amo meu segundo filho, entendeu? Eu não posso me arrepender de Sim. tê-lo. Então, assim, todo dia era uma coisa diferente. E eu percebi que dava um horário específico que acontecia isso. O que eu fazia? Eu intencionalmente enchia a minha mente de coisas que iam me voltar àquela perspectiva, que iam me dizer verdades, me lembrar das verdades bíblicas, porque Uhum. isso vai me dar esperança e alegria. Sim. Então eu escutava muito Mães pela Graça Ai, no que bom. podcast do Martim, ou no podcast do Martim, no Puerpério do Martim, Hã. e outros podcasts ou músicas e livros, Uhum. audiolivros, Uhum. para me lembrar o tempo todo das verdades que eu não podia esquecer, e não Hum. entrar nessa armadilha dessa Sim. narrativa do meu coração, desses pensamentos que estavam me levando para esses lugares escuros. É. E na gestação, né, a gente passa tanto tempo, assim, lendo, se preparando, principalmente na primeira, né, e a gente esquece realmente isso que você falou, né, de dedicar um tempo em devoção ao Senhor, em estudo da palavra. Com certeza isso vai te preparar muito mais para a chegada do bebê, para o parto, seja lá qual for a ansiedade do coração, do que todos os cursos, né? E que são muito Uhum. legais também, mas se não tá tendo tempo para ler a Bíblia, tem algo errado, né? A gente precisa se voltar para o nosso alimento, né? Você já conhece a Tok Tok? A Tok Tok é uma marca de recursos para a edificação do lar, criada por mim e pela Cami, líderes aqui do MPG. Na Tok Tok temos desenvolvido materiais digitais para que você e sua família possam ser mais intencionais no discipulado e busca por uma formação cristã sólida. E claro que as ouvintes do podcast MPG têm desconto! Acesse o site www.familiatoktok.com.br e utilize o cupom MPG15 para ganhar 15% de desconto em qualquer um dos produtos da Tok Tok. Jesus quer entrar em seu lar e a Tok Tok quer te ajudar. Quando eu estava grávida, na primeira e na segunda gestação, eu trabalhava, né, fora, em escola, né, eu dava aula. E os meus colegas, eles começaram uma piadinha interna, assim, sabe? De assim, nossa, a Geise grávida é muito engraçada. Eles falavam assim, gente, eu adoro a Jay grávida, eu adoro a Jay grávida, né? Porque eu dava patada, assim, aquela coisa, aquelas respostinhas ácidas, assim, né? Eu era diferente, né? Porque eu tava mais pavio curto e tal, né? E eles achavam engraçado, e até que um dia eu lembro que o Senhor me tocou, assim, de uma forma muito profunda, na segunda gestação, isso, né? Num devocional, ele me tocou de uma forma muito profunda. Isso tá errado, né? O Espírito Santo veio assim com uma flecha. Não pode existir uma Jay tão diferente assim, né? Não, claro, a gente se permite oscilar, é óbvio, mas eu tava me deixando levar, sabe? Assim, porque, Uhum. eu tô hormonal. Eu Uhum. tô. É assim mesmo, né? Eu me permitindo, sabe? Ser mais ríspida com algumas situações e Uhum. tal, e levando com um humor, mas não estava sendo luz, né? Não estava Uhum. temperando aquela sala dos professores com o sal, né? Do evangelho. E Deus Tava me só trouxe uma pimentinha mesmo, só uma que tava pimentinha. divertindo a galera. Uma pimentinha bem apimentada. E aí Deus me deu assim um texto, me lembrou, né, de um texto que tá lá em Colossenses, e esse texto eu escrevi num quadrinho que ficava na minha geladeira, e até hoje eu não apaguei nunca mais, e agora a caneta ficou tão impregnada no quadrinho que não se apaga mais aquilo lá, né? E eu nem quero que apague, só se esfregar muito. E é o texto que está lá em Colossenses 3,12, que diz: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E isso para mim se tornou algo a partir dali, da minha segunda gestação. O revestir, isso veio muito forte para mim, né? Que eu precisava, quando eu acordava de manhã, me revestir daquilo ali, porque não era algo que eu tinha em mim. E eu precisava buscar do Senhor. Revistam-se de profunda compaixão. Então é meio que assim, tô me arrumando. Revista-se de profunda compaixão. E depois eu até fiz, tem lá no site do Mães pela Graça um posterzinho para você pôr aí, o pôster do look do dia, eu falo, né? Para pôr do lado do Ah, que espelho. legal.
que tem até as pecinhas de roupa, assim, para você lembrar. Se reveste de compaixão, de bondade. Vai orando. Senhor, é hoje, eu preciso. Porque eu não Uhum. sou, eu não tenho, eu tô hormonal. E eu vou dar patada se eu for na minha carne. E eu lembro que a partir dali o Senhor começou, né, trabalhar essa parte, né, dos hormônios e as desculpas que eu dava para pecar. Porque Uhum. realmente, assim, a gente não pode se deixar levar, né? A gente vai ter, gente, não adianta você, ai, nossa, pequei porque eu me irritei. Pecou, pede perdão e vida que segue. O problema é quando a gente se acomoda e fala assim, ah, mas é porque eu tô grávida, porque eu tô cansada, porque eu tô de TPM, seja lá o que for, né? E é esse que é o perigo. Uhum. Agora, pensando um pouquinho assim, nesse tempo da gestação, Mari, que a gente tem ali um tempo de espera, né? Principalmente a primeira gestação, parece que ela é muito mais longa do que as outras, que a gente não, assim, a gente tem o nosso trabalho, tem a nossa vida, tem as coisas acontecendo, mas a nossa dedicação àquilo é um pouco maior, né? E a gente Uhum. tá se preparando. Normalmente o primeiro filho ganha aquele quartinho mais elaborado, o segundo é aquela coisa, meu Deus, né? Dá tempo de É. pintar a parede ainda, 39 semanas, né? E tal. Mas o primeiro, geralmente, a gente tem mais tempo e tal, né? Agora, existe um pouco essa dicotomia, né? A gente está esperando e está se preparando, tudo ao mesmo tempo. Como que a gente pode alinhar o nosso coração com estarmos plenamente confiantes na vontade de Deus e ainda assim nos prepararmos, né? E fazermos aquilo que cabe a nós dentro da gestação. O que você acha sobre isso, Mari? Como que você equilibra isso? Assim, eu vou fazer minha parte, eu vou me preparar, mas eu vou confiar Uhum. totalmente no Senhor. Uhum. Não é essa a maior questão, assim, além da grande questão de Jesus ser 100% homem e 100% Deus, plenamente Deus, para mim a segunda questão que é a mais misteriosa e que não tem explicação assim, tem explicações, mas não tem aquela, tem um momento que você fala, isso aqui foge do meu Aceita. compreendimento, né, assim, é isso. Aceita e é isso, é. Talvez quando a gente chegar no céu a gente entenda, ou talvez seja só grande demais e a gente nunca entenda mesmo. Uhum. Mas a soberania de Deus e a vontade e escolha humana, né, que andam Responsabilidade. juntos, né? Uhum. Andam juntos. Como o pastor Augusto Nicodemos fala que são trilhos do trem, né? Dois trilhos do mesmo trem que estão guiando ali a história. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, a escolha humana. E é um grande mistério. Uhum. Graças a Deus que ele é soberano e maior do que todos nós, assim. Amém. Graças a Deus. E assim, na gestação e em tudo, mas na gestação também, porque a gente, desde aquele momento que você descobre que tem um nenenzinho lá dentro, você pensa, nossa, que precioso, que maravilhoso, eu amo esse neném, é meu filho. Às vezes você sonhou com isso a sua vida inteira e não tem nada que eu possa fazer para garantir a segurança dele, para garantir que ele seja saudável, para garantir nada, não tem nada que você possa fazer. Mas o seu Deus tem todo o poder. Todo. Uhum. Assim, então, assim, Uhum. a gente tem acesso ao Senhor do universo. É. E o acesso que a gente tem é de um Deus amoroso que nos convida a apresentar a Ele todas as nossas súplicas e orações, todos os nossos pedidos, todas as nossas aflições, para lançar sobre Ele a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e todas essas coisas. Que privilégio! Então, assim, se a gente ficar focando na nossa pequenez, em tudo que de errado que pode acontecer, essa espera pode ser uma espera amarga. Mas se a Uhum. gente focar no fato de que nada sai do controle do nosso Deus, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que ele saiba, nenhum passarinho cai do céu sem que ele permita, as coisas vão ficar Uhum. muito mais leves. Esse é a delícia de ser mãe pela graça, de ser mãe Aham. serva de Cristo, porque as mães que Sim, não são, não têm isso. Elas estão exatamente. elas estão pensando que o acaso pode protegê-las de alguma forma, a sorte, ou os genes, a genética, entendeu? Uhum. Ou boas decisões que elas fazem, É, que elas têm o mas controle de tudo, né? a gente não tem. A gente É. não tem. As 25% das gestações não chegam ao final do primeiro trimestre. Uhum. É um número enorme
Como É é que você não verdade. fica nervosa? Por isso que depressão na gestação é um problema Sim. grande e é Uhum. crescente, né? Porque essas Uhum. ansiedades e preocupações podem deixar a gente muito aflita, mas você tem que pensar que você tá na mão do Senhor Uhum. e para mim, assim, eu sempre, toda vez que eu penso na soberania de Deus, no poder de Deus, que é enorme, que é gigantesco, ele sabe de todas as coisas, ele pode fazer qualquer coisa, eu também penso, e ele é bom. Ele é Uhum. bom, entendeu? Ele é completamente bom, a definição de bondade, Exato. entendeu? Então, nada que vá acontecer aqui, mesmo que pareça uma coisa ruim, mesmo que seja um sofrimento, foge da soberania de Deus, da vontade de Deus e da bondade de Deus. Exato. Ele Uhum. nunca parou de. Ele não parou de me amar e me deu a hiperêmese gravídica para que eu sofresse. Ele, Uhum. por causa do seu amor, me olhou e falou: eu vou fazer com que a minha filha passe por isso Uhum. e estarei com ela todos os segundos que ela estiver passando por isso. Porque o Uhum. compromisso que ele tem conosco não é a nossa alegria momentânea, não é o nosso sucesso, não é o sucesso dos nossos filhos, não é que a gente tem aquela família de margarina, né, de propaganda de margarina. O compromisso dele é com a nossa alma, Uhum. santificando o nosso coração, livrando a gente do pecado, para que a gente Uhum. tenha, para que a gente seja apresentado a ele puro e irrepreensível. É esse o Uhum. compromisso que ele tem, Exato. né? A questão da Uhum. perspectiva que a gente estava falando. Quando a gente bota essas coisas Exato. na perspectiva, Uhum. daí a gente pensa, esse momento de espera que eu estou vivendo é mais um momento de espera no Senhor. Eu vou fazer as melhores decisões que eu puder, mas sabendo que o Senhor não vai falhar em nenhum momento na soberania dele. E ele não vai me Perfeito. abandonar em nenhum momento. É perfeito isso, Mari. E a questão, assim, que na maternidade, uma das grandes lutas que as mães têm em relação ao controle, né? Esse desejo de controlar as coisas, de controlar os filhos, né? De controlar o presente e o futuro dos filhos. E é muito difícil a gente abrir mão do controle. Na verdade, a gente nunca tem o controle, né? Mas essa noção, abrir mão dessa noção de controle. Uhum. E eu acho que Deus é tão gracioso que já na gestação ele nos faz esse convite, né? Ó, você não tá fazendo nada para esse bebê crescer. E você não pode fazer Uhum. nada para esse bebê se desenvolver. E ele nos dá, é uma coisa tão graciosa, sabe? Uma bondade tão grande de chegar para nós gestantes e olhar e falar assim: ó, você não vai fazer nada para esse bebezinho crescer, eu vou fazer tudo. Observe o tanto de nada que você está fazendo por 9 meses e Sim. observe o tanto de tudo que eu estou fazendo, que essas células estão se tornando um ser humano completamente formado que vai sair andando e correndo daqui a pouco. Então, é um convite tão gracioso que ele faz para nós mães e eu fico pensando, ele deve olhar para a gente e pensar assim, oh meu Deus, eu tô convidando há 9 meses para me entregar o controle, né? E aí a gente pega o bebê no colo e, ai, vou controlar tudo agora. Pois é, E pois é é. uma A gente quer loucura. controlar o parto, né? É uma É, das coisas que a gente quer controlar. exatamente. Mas Exato. assim, também tenho que falar da parte da nossa responsabilidade, né? É Que, isso, que, que, aham. que tá na nossa. Deus nos deu essa responsabilidade, nos deu. é, Nós somos mordomos de várias coisas e os nossos Uhum. filhos são o nosso maior bem, que não é nosso, é de Deus, mas que Ele deu para a gente cuidar. Então a gente precisa, de fato, é, dar o nosso melhor e fazer as melhores decisões para potencializar essa saúde desse bebê, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho um curso só sobre alimentação na gestação. Uhum. Também não é pra gente ficar, sei lá, deitado no sofá assistindo Comendo hambúrguer, né? televisão e refrigerante durante 9 meses e falar, Deus tá no controle de tudo. Não. Ele tá no controle de todas as coisas, mas assim como ele nos salvou para. Ele nos salvou para que tivéssemos certas condutas, né? E agradássemos a ele. É uma marca de Uhum. ser salvo. São as obras, né? Que a gente Uhum. faz, é uma marca, né? Eu sou salvo, eu amo a Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo, por isso eu vou demonstrar certas obras. E ter zelo pela vida uma dessas. Não Uhum. ser guloso, não ser preguiçoso, né? Todas essas Uhum. coisas, né? Tem que acontecer. Sim. Então,
sim, é uma espera que também tem a nossa responsabilidade. Eu falo essas coisas da soberania porque eu acho que eu tô muito focada também a gente tá muito focado em ser perfeito, né? Em tentar ser Sim, sim. perfeito. E a perfeição a gente não vai alcançar. Uhum, uhum, Então, sim, a gente tem que praticar atividade física à medida que possível, a gente tem que uhum, ir a um bom obstetra, fazer todos os exames, acompanhar o que está acontecendo, tomar os nossos suplementos, se alimentar uhum. bem, manejar o estresse, diminuir a exposição a toxinas, todas essas coisas, dormir bem, todas essas coisas são importantes. Deus nos deu essas ferramentas para que a gente pudesse cuidar desse bem que ele nos deu, né? Nós temos que cuidar da criação inteira, inclusive dos nossos nenenzinhos, que são os nossos maiores tesouros que ele nos deu. Sim, Então, com certeza. Acho que aí vai muito a questão de como que o nosso coração vai ficando, né? Se a gente começa a achar que a gestação dar certo e fica tudo bem no final é mérito nosso, a gente começa a se orgulhar, né? Sim, vai uhum, descer da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Olha uhum, como eu fui organizada, olha como eu fiz isso, eu fiz aquilo, e deixar de glorificar o Senhor por aquilo, porque é o próprio Deus que nos capacita a realizar as uhum, coisas, né? Então, exatamente. aí, claro, existe a nossa responsabilidade, né, dentro daquilo que já aprendemos e precisamos buscar também conhecimento e fazer o curso da Mari, né, para aprender a comer É isso direitinho aí, na gente. Isso aqui já gestação. fica a propaganda aí. Mas é muita fralda, gente. É É muita muita fralda. O fralda, gente, são segundo ainda não 3. saiu da fralda ainda. Então, tá vendo? É fralda demais, gente. Mas existem tantas coisas, né, pra gente preparar antes do bebezinho chegar. Então, assim, é importante a gente lembrar de que o Senhor vai cuidar, né, que vai suprir todas as necessidades. Até esse assunto que você entrou agora, né, da fralda. Às vezes a gente fica tão ansiosa achando que vai faltar recurso, né? Nossa, eu lembro a primeira gestação, eu falava assim, gente, será que eu vou dar conta de sustentar, né? E Uhum, pagar tudo que precisa pagar e comprar tudo que precisa comprar, cada coisinha que eu ia pesquisar, gente, mas custa tudo isso. E assim vai uhum, vendo, né? E eu acho que uma coisa importante de mencionar é que o mundo da maternidade nos vende muitas necessidades, entre hum, aspas, né? E uhum. necessidades que não são tão necessárias. Ah, com certeza. Se você Então, pegar o primeiro enxoval que você faz do seu nossa. primeiro filho e o Uhum, terceiro, uhum. pobre terceiro filho. Vai ganhando tudo usado dos primeiros. E assim, Sim. coisas tipo. Cara, no meu primeiro filho eu comprei 2 frasquinhos de álcool 70% pro umbigo. Pra que 2 frasquinhos? Então, Eu não usei nem 2 colheres de sopa, é um entendeu? teco. Aham. Ou aqueles aspirador de nariz, testa Uhum. 300, né? Saquinho para armazenar leite. Nunca armazenei leite, nunca dei leite que não Mas fosse do tinha que peito, sabe? ter, Então, assim, né? a Eu preciso gente comprar antes dessa criança tinha que ter, nascer. Aham. essencial. Porque é impossível, quando eu precisar, eu sair e comprar, entendeu? Então eu tenho que Não, comprar impossível. tudo antes do neném nascer. Não, gente, calma, calma. Eu sempre falo isso assim para as amigas que engravidam. Eu falo assim: ah, compra só o básico. Se você sentir que faz falta, é só ir comprar, né? É melhor do que Exato, você tão fácil. ficar gastando antes. Nossa, mas na primeira gestação a gente acha que precisa, parece que vai fazer um bunker assim, né? Tipo, você não vai nunca mais sair dali, né? Tipo, vai ficar confinada e você precisa ter tudo e não pode sair para comprar, né? É uma loucura mesmo. Eu lembro que com o meu primeiro a gente precisou sair para comprar roupa de recém-nascido, porque a gente só tinha tamanho 0 a 3 meses e a gente achou que ele ia nascer muito grande, Uhum, né? Precisar de body bem pequenininho, de RN, né? E precisou, né? Todos precisam, viu, gente? Até os que nascem grandes. E daí a gente precisou sair, né, para comprar. E, gente, ele tinha. Ah, ele era bem pitiquinho, né? E aquela coisa, eu ficava no carro com o bebê, né? E o Antônio ia lá correndo comprar o que precisava. Eu falo, gente, né? Que bobagem. Era só por bebê no sling, vai de uma vez lá, não tem problema nenhum. Mas é que com o primeiro, não tem jeito. o melhor conselho que já me deram é não comece pelo primeiro filho, comece pelo segundo, que é muito mais fácil, Também acho. Pelo entendeu? terceiro, então você vai Assim, ver, Mari. isso, comece pelo Nossa, terceiro, gente. eu devia ter começado pela terceira, gente. Uma brisa. Nossa, como é mais fácil.
Pois é, mas a gente tem que passar por isso. Mas eu acho que, Sempre. assim, a maternidade, desde a gestação, tem a armadilha da gente não ter contentamento por causa dessas coisas, Uhum. assim. É, Então, porque quer esse mais. lance de fazer o quartinho do neném mesmo, sempre foi meu sonho, fazer um Uhum. quartinho de neném. Eu nunca fiz. Você acredita? Você Eu nunca nunca fiz. fez? Agora no terceiro eu vou ter essa chance de fazer, mas eu vou fazer com a cabeça de mãe de terceira viagem, então assim, vou Não pegar só precisa de coisas muito nada? básicas, muito normais. E eu nem vou botar muita decoração e tal, porque logo ele vai pro quarto dos irmãos, e aí aquele quarto vai trocar. Então, mas no meu primeiro eu queria muito, no meu segundo eu queria muito. E no meu primeiro a gente estava construindo a nossa casa, e o dinheiro acabou no meio da construção. E a Uhum. gente teve que ficar morando só no primeiro andar, e era tipo um loft. Então ele não tinha quartinho, ele tinha um cantinho que tinha uma cortininha, entendeu? Então, assim, Uhum. o berço usado, as roupinhas dele, tudo usada. Gente, como eu fui amarga por causa disso. Que É. menina imatura. Porque eu queria ter feito o quartinho desse jeito e daquilo, eu queria ter os lookinhos assim, assado. Aí no segundo, a gente ainda tava naquele loftzão. Então, os dois iam ficar nesse modelo, assim, de. Não tinha, gente, Compartilhado. nem eu tinha quarto, era assim, a cama aqui e a geladeira alguns metros na minha frente. E a gente na obra para tentar terminar antes do segundo bebê nascer. Então, quando a gente subiu, ele tinha um quartinho, cada um tinha um Uhum. quartinho, mas não tinha nada na parede, não tinha nenhuma decoraçãozinha, não tinha, como fala, aquele negócio que bota na parede na porta da maternidade. Ai, Como é o nome sei. daquilo? Bom, Vixe. aqueles negócios, aqueles trem assim, não tinha nada disso, porque o dinheiro era para terminar essa construção e a gente ter cada um quarto. Mas aí eu já estava mais calejada e já fui mais contente, entendeu? Uhum. Agora, ou por exemplo, foto de mêsversário, sair Nossa, perfeitinha, aham. né? São umas bobagens. Tem muito desse desafio da gente continuar contente e ficar pensando onde que tá meu coração, onde que tá meu coração, onde que Uhum. tá minha alegria. Uhum. É verdade. Amadureci muito durante a É maternidade. Oh, questão meu de Deus. amadurecimento mesmo, assim, porque é aquela coisa, a gente gosta dessas coisas, não tem problema, né? A gente quer fazer o quartinho, a gente quer fazer a fotinho, se esforça lá, né, todo mês pra fazer uma foto pra marcar e tal. Mas o amadurecimento vem de tipo, ah, tudo bem, não deu certo, ah, tudo bem, tá tranquilo, né? O coração não se amargurar com essas coisas, né? Eu lembro que Uhum, com o primeiro eu montei, né, o quartinho, tinha vários elementos que eu precisava ter naquele quartinho, cachepô de tal jeito, móvel, e daí eu mandei fazer um móvel, era com tema de urso da montanha, essas coisas, né? E daí eu lembro que quando ele tinha uns 2 meses, ele aprendeu a ver assim as coisas um pouco melhor. Tava eu de madrugada lá e aquele menino ficava olhando pro móvel. E eu fui lá, peguei uma uhum, tesoura uhum. e cortei aquele negócio, né? Aquele fio de nylon que tava lá com o móvel pendurado e taquei aquele móvel na gaveta. Ele nunca mais foi pendurado e nenhum filho meu mais teve móvel. Porque berço é lugar de dormir e não lugar de ficar vendo coisa Exatamente. mexer lá em cima, né? Eu não sabia nada do sono do bebê com o Uhum. primeiro filho, mas nem imaginava aquilo, né? E assim, eu lembro disso, eu fico pensando, gente, aquele móvel foi tão importante para mim na gravidez, que achar a pessoa que ia fazer o móvel do jeito que eu tinha visto no Pinterest, com a cor certa, com o tamanho certo, da Uhum, montanha do urso, do pinheiro. E assim, depois aquele negócio foi parar na gaveta em menos de 2 meses e ficou lá, tá até hoje uhum. guardado, assim, pegando pó em algum cantinho, sabe? Então, assim, as coisas vão Pois é. tomando uma proporção desnecessária e a gente vai, às vezes, ficando meio amargurada mesmo, como você falou, né? Com coisas que não têm importância. É porque a gente quer fazer o ninho, não tem nada de errado, é isso mesmo. A Uhum, gente tem que fazer o ninho para receber aquela bênção, para curtir aquele momento, mas a gente tem que entender as nossas limitações, né? sim, O padrão de vida que a gente tem, né? Eu tava, poxa, tão feliz que eu tava construindo uma casa própria, mas não tava me alegrando com isso, tava triste porque meu bebê não ia ter um quartinho bonitinho. Porque com certeza, se eu morasse num apartamento pequenininho, eu ia conseguir decorar o meu apartamento pois é, pequenininho. Mas Deus me deu uma benção enorme e eu tava descontente porque tava faltando aquele detalhezinho, entendeu? Então, exato. Uhum. esse equilíbrio de fazer um Exatamente. ninho para preparar eles, mas principalmente que esse ninho seja um ninho cheio de tranquilidade, amor, Uhum. alegria e não
amargura, descontentamento, tentando ser É. perfeita para impressionar as outras mães no Instagram na hora que você postar a fotinho. É, exato, por causa de uma foto, muitas vezes, né? E a gente tá falando aqui de tantos aprendizados, né, na fase da gestação. Acho que você já mencionou inúmeros aprendizados, assim. Sobrou algum aprendizado agora para a última gestação? Para a última, não, última do momento, né? Para a terceira, sua terceira gestação. Você acha que teve algum aprendizado que foi específico, está sendo específico dessa gestação, Mari? Olha, eu vou ser sincera que eu não tenho pensado muitas coisas em relação tadinho desse neném, né. Eu não tenho me concentrado muito. Eu lembro dele em alguns momentos, mas não é como no primeiro que você fica, né, pensando O o tempo tempo todo. todo. No começo, a gente teve mais um momento de entrega. No começo da gestação, ele teve um hematomazinho no saco gestacional, nem tinha placenta nem nada, era bem no inicinho mesmo. E aí esse descolamento estava bem grande, estava maior do que o que eu tive na segunda vez, por exemplo. E aí eu tive que ficar de repouso e, né, ver o que que ia acontecer. E aí nesse momento a gente fica super tenso, né, e triste Uhum, pelo que está acontecendo. uhum, E mais uma vez Deus me mostrou como eu tenho que entregar nas mãos dele, né, como eu tinha que aceitar, o que fosse acontecer, né, como vontade de um Deus bom, mesmo que acontecesse de eu perder o neném, né. Eu uhum, não poderia, duvidar da bondade de Deus, mesmo quando se uma coisa dessa acontecesse. Então a gente teve esse uhum, momento de entrega, de dependência dele, de incerteza por algumas semanas, indo lá no no ultrassom sempre ver, diminuiu ou aumentou? Diminuiu ou aumentou? Ixi, aumentou. Eita, mas diminuiu desse uhum, lado. Ixi, mas veio outro hematoma do outro lado de cá. E aí aquela certeza. Então, teve mais esse aprendizado também nessa fase, nessa etapa. E isso me fez pensar muito no valor da vida desde o princípio, né? Então, assim, eu escolhi, mesmo no comecinho, mesmo com isso, contar para as pessoas ao meu redor, não na internet, mas ao meu redor, que eu estava esperando o terceiro bebê e celebrar muito essa vida e agradecer a Deus por ela, mesmo sem saber quanto tempo eu fosse ficar com ela no meu, né, no meu útero. É, mas assim, foi um momento difícil também, foi um momento de novo sim, de imagino. tristeza, Uhum, mas que graças a Deus acabou num final super feliz, né, porque o hematoma regrediu completamente e a gestação seguiu normal. Mas assim, eu tive esse momento de pensar mais uma vez em como a vida é valiosa desde o começo uhum, e das orações que eu fazia, assim, a minha oração era para que o Senhor abraçasse aquele neném, onde eu não podia abraçar, né. Que ele sentisse a presença de Deus no meu útero, que o Espírito Santo enchesse meu útero de uma forma que ele sentisse ali o amor de Deus desde o começo. Eu acho tão bonito pensar que eles estão inalcançáveis pra gente, mas o Senhor sabe exatamente como eles são, cada dia que uhum, eles vão ter. Às vezes, os bebês se perdem antes mesmo dos pais darem um nome a eles, mas Deus deu um nome a eles. Eles uhum, têm um nome dado uhum. por Deus ali no céu, eles, né, vão ter tudo que eles precisam ali. Então, foi mais um momento, assim, para entender o valor deles, sabe, dessas vidas humanas preciosíssimas desde o dia um. Perfeito, que lindo, Mari. E é realmente muito rico como a gente sempre tem aprendizados, né, com o nosso É. Senhor nesse processo de santificação que estamos vivendo e que tanto eu quanto a Mari falamos muito como a maternidade nos ajuda nisso, né, Mari? De sermos aperfeiçoadas, santificadas, transformadas. E é muito precioso a gente poder passar por tudo isso nas mãos de um Deus que é tão bondoso, que é santo e que não pode errar, né? Maravilhoso. É. Agora, para encerrar o nosso episódio, Mari, eu queria que você compartilhasse com a gente o nosso quadro final dessa série. Qual tem sido uma graça peculiar que você tem vivido na estação que você está vivendo hoje? Nossa, são tantas, tantas. É tão gostoso. Nossa, é tão gostoso ter um de 3 anos e um de 1 ano e meio, e estar Aham. grávida de outro, porque, eles já estão
formando ainda mais esse laço de irmãos. E a gente fica assistindo esse amor deles. É claro que tem mordidas e tapas e brigas e, né, sai de cima do seu irmão, sai de cima do seu irmão, quase que o dia todo. Porque um fica em cima do outro, primeiro pra abraçar, pra dar beijinho, pra brincar junto, mas aí nem sempre acaba bem, né? Então sai de cima do seu irmão, por favor. Mas, assim, é muito bonito ver eles falando eu te amo um pro outro, sabe? Chamando o outro de nomes carinhosos. Quando um, sei lá, acorda e o outro ainda não acordou da soneca pra brincar, ficam se chamando, entendeu? Tem que ficar separando. Eles só querem ficar juntos. É muito lindo de ver isso, porque sei lá, muita gente ficava me falando que ia ter muita competitividade entre eles, porque eram 2 meninos e era muito perto, e eles iam brigar muito, iam brigar sempre e tal. E briga, claro que briga, mas eles têm tanto, sabe, esse relacionamento é tão gostoso de ver. Sim. É um privilégio ver que eles estão formando o grupinho deles, assim, que não inclui eu e o pai. Tem que é a só deles. Ai, e eles já falam do Ulisses também, que vai entrar pro clube. Vai. Então, o Aurélio fica falando que vai pegar o Ulisses, que o Ulisses vai ser levinho, então ele vai conseguir pegar, porque ele não consegue pegar o Martim. O Martim fica falando também do Ulisses, acho que ele não entende o que vai acontecer ainda, né? Tem 1 ano e meio, mas fica falando do Ulisses na barriga da mamãe e tal. Então, assim, essa acho que é a graça que eu tô amando assistir, esse relacionamento de irmãos que tá surgindo. Que precioso. E eles animados pra serem irmãos mais velhos mais uma vez. Mais um irmãozinho pra entrar pra essa gangue linda, esse trio maravilhoso. Querida, eu quero te agradecer de todo o coração, viu? Por ter topado participar desse episódio. Foi muito gostosa a nossa conversa, deu pra aprender bastante coisa. E antes de você ir, você conta pras nossas ouvintes como que elas podem conhecer mais sobre você, sobre o teu trabalho. Fala aí tudo pra elas acharem você. Claro, não, foi bom demais. Eu espero que eu tenha falado coisas úteis, porque, gente, eu falo demais e tem hora que eu fico, oh meu Deus, misericórdia, Senhor, usa alguma coisa que eu falei, faz o povo esquecer as coisas inúteis que eu falei. Mas então, vocês podem encontrar a gente no Instagram, é o @Marina Moraes, com 2 underlines, então underline Marina Moraes, underline, Moraes com I. A gente tá no YouTube também, o canal chama Marina Moraes, e a gente posta toda semana, é lá onde é a nossa maior plataforma. Mas assim, tudo você encontra no site, www.marinamoraes.com. Todos os produtos, os cursos, os e-books, o livro impresso, todos os links, né? Então lá vocês vão encontrar mais. E o podcast, claro, que tem super a ver com Mães pela Graça, o público, né, bem semelhante, que é o podcast Dupla Jornada, que também está disponível no Spotify e todos os agregadores de podcast. Que legal, tudo bem, gente, acompanhem lá e sejam edificadas também. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.